Do ponto de vista dos judeus não cristãos, a situação era a mesma. O cristianismo não era uma nova religião, mas sim uma seita herética dentro do judaísmo. Já vimos que o judaísmo do século I não era uma unidade monolítica, mas que havia diversas seitas e opiniões. Portanto, ao aparecer o cristianismo, os judeus não viam senão como mais uma seita. A conduta daqueles judeus em relação ao cristianismo pode ser compreendida se nos colocarmos em seu lugar e virmos o cristianismo a partir do seu ponto de vista como uma nova heresia que ia de cidade em cidade tentando os bons judeus a se tornarem hereges. Ademais, naquela época, e não sem fundamentos bíblicos, muitos judeus acreditavam que a razão pela qual haviam perdido a sua antiga independência é que haviam sido reduzidos ao papel de súditos do império, era porque o povo não havia sido suficientemente fiel à fé de seus antepassados. Portanto, o sentimento nacionalista e patriótico se exaltava diante da possibilidade de que esses novos hereges pudessem mais uma vez provocar a ira do Deus sobre Israel. Por estas razões, em boa parte do Novo Testamento, os judeus perseguem os cristãos, que por sua vez encontram refúgio nas autoridades romanas. E isto se pode ver, por exemplo, quando alguns judeus em Corinto acusam Paulo diante do procônsul Gálio, dizendo que este persuade os homens a adorar a Deus de modo contrário à lei. E Gálio responde: se fosse, com efeito, alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e de vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Atos 18, 14 ao 15. E mais tarde, quando se produz um motim no templo, porque alguns acusam Paulo de haver introduzido um gentio no recinto sagrado, e os judeus tratam de matá-lo, são os oficiais romanos que salvam a vida do apóstolo.